paz do Senhor Jesus, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao seu canal de leitura diária da lição da Escola Bíblica Dominical, canal José Carlos Marcel. Quero aqui agradecer a Deus por essa rica oportunidade que Ele está me concedendo de gravar mais um vídeo para o canal, mais um vídeo da leitura diária da lição da Escola Bíblica Dominical do segundo trimestre de 2024, a lição 2, que tem o tema A Escolha entre a Porta Estreita e a Porta Larga, o caminho espaçoso e o caminho estreito, o caminho da facilidade e o caminho da renúncia. Segundo trimestre de 2024, como você já sabe, tem o tema A Carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. Lição da CPED, comentada pelo pastor Osiel Gomes. Quero aqui agradecer a todos vocês que estão inscritos aqui no canal José Carlos Marcel, dizer a você muito obrigado. Continue curtindo nossos vídeos, comentando, para que o YouTube recomende o nosso canal cada vez mais. Quero agradecer a você que se inscreveu recentemente no canal, dizer a você muito obrigado. Para mim é um prazer ter você aqui junto conosco. Curta nossos vídeos, comente. Se estiver gostando do conteúdo, indique ele para mais alguém. Quero agradecer a você que ainda não é inscrito no canal, mas tem assistido nossos vídeos. Se for possível, se inscreva para nos ajudar. Não fique só assistindo. Se inscreva, porque você se inscrevendo está me ajudando e muito. Amém? Nossa leitura diária de hoje se encontra no livro de Isaías, capítulo 1, versículo 15 e 16. Isaías 55, versículo 7. E Jeremias, capítulo 7, versículo 3 a 7, que tem como epígrafe: a porta estreita é um chamado ao arrependimento. Isaías, capítulo 1, versículo 15 e 16, diz assim: pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicai as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-os, purificai-os, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos e cessai de fazer o mal. Veja que o povo estava orando para Deus, mas Deus disse que estava escondendo os olhos deles. Por quê? Porque por mais que eles podiam fazer inúmeras orações, mas Deus disse que não ia ouvir, porque as mãos deles estavam cheias de sangue. Eles deviam o quê? Se lavar e se purificar e tirar toda a maldade dos atos deles, de diante dos olhos de Deus, e parassem de fazer o mal. Veja aí o que é que Deus estava dizendo ao povo. Isaías capítulo 55, verso 7 diz assim: deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Tá vendo? Isso é que o homem ímpio deve fazer. Sair do mau caminho dele, se voltar para Deus, porque Deus, se compadece dele, vai se compadecer dele, e ele é grandioso para perdoar, e ele vai perdoar os pecados dele. Jeremias capítulo 7, versículo 3 a 7 diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e vos farei habitar neste lugar. Não vos fieis em palavras falsas. Não vos enfieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Mas, se deveras melhorardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras fizerdes juízo entre o homem e entre o seu companheiro, se não oprimirdes os estrangeiros e o órfão e a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses para o vosso próprio mal, eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais, de século em século. Tá? Deus está dizendo, se vocês andar pelo caminho reto, se vocês não andar pelo caminho do mal, eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais, porque o povo está só pelo caminho do erro. E Deus usa Jeremias para levar uma mensagem dura, para ver se o povo melhora. Mas parece que quanto mais Deus dizia eles para não fazer o mal, é que eles faziam mais ainda. Como sempre é assim. Quando dizia assim, isso não presta para fazer, é que eles faziam. Não davam ouvido a Deus. Isaías capítulo 1, versículo 15 e 16 diz assim: Deus não está interessado apenas em rituais vazios ou palavras repetidas. Ele busca corações sinceros e arrependidos. O Senhor não pode responder às orações de um povo cujas mãos estão manchadas de pecado e cujos corações estão distantes dele. Tá vendo? Ele não vai ouvir essas orações. Por mais que ele ore, por mais que ele fale, mas como o coração dele está distante de Deus, Deus não vai ouvir.
Antes de tudo, devemos examinar nossos próprios corações e reconhecer onde temos falhado diante de Deus e dos nossos irmãos, tá vendo? Tem que reconhecer os erros, voltar ao primeiro amor. Que estiver ainda com as mãos manchadas de pecado, pode orar 40 dias, 40 noites, que Deus não vai nem ouvir. Porque ele está o quê? Em pecado. E ele não ouve a oração de quem está em pecado. Isaías capítulo 55, verso 7 diz assim: Deus não deseja a destruição do pecador, mas sua restauração. Ele nos chama a abandonar nossos caminhos de pecado e rebeldia e a nos voltarmos para ele. Isso requer uma mudança de mente e de coração, uma decisão consciente de nos afastarmos do mal e nos voltarmos para Deus em arrependimento sincero. Tá vendo? Que é isso que o homem mau deve fazer, né? Aquele que está andando pelo caminho do erro, ele deve abandonar aquele caminho e ter um arrependimento sincero para que Deus possa perdoá-lo. Porque se não houver isso, não vai ter perdão. E aqueles que estão orando, achando que muitas palavras vão resolver alguma coisa, eles estão em pecado, não resolve nada, porque Deus não vai ouvir. Ele só ouve a oração do justo. Por isso que diz, a oração do justo vale muito em seus efeitos, mas quem está em pecado, Deus não ouve. Deus não está nem aí para ele. Ele tem que se arrepender, né, e ser um arrependimento sincero para que Deus possa ouvir a oração dele. Jeremias capítulo 7, versículo 3 a 7 diz assim: O povo de Judá está confiante na segurança do templo, acreditando que sua mera presença garantiria a proteção divina. Né? Para o povo de Judá, eles se orgulhavam de ter o templo ali. Para eles, nada de mal ia acontecer com eles por conta do templo ainda estar de pé. Para eles era uma segurança, mesmo agindo de forma errada, mas eles achavam que nada ia acontecer com ele porque o templo estava de pé. E para ele, o templo de pé era a proteção divina. No entanto, Deus confronta essa falsa segurança, chamando-os a emendar os seus caminhos e suas ações. Ele nos lembra que a verdadeira comunhão com Ele vai além das paredes do templo e requer uma vida de integridade e retidão, tá vendo? É isso que acontece, né? Ele nos lembra que a verdadeira comunhão com Deus vai além das paredes do templo, né? O templo é só um monte de pedra, bem organizado. Mas o que Deus quer é o quê? Requer uma vida de integridade e retidão diante dele. Não por conta de tempo. Quem é o templo do Senhor? Não somos, quem é o templo do Espírito Santo? Não somos nós. Então, nós temos que andar o quê? Com integridade e retidão. Para que as nossas orações possam ser ouvidas. E o povo achava que mesmo andando errado, mal o tempo estava de pé, com ele não ia acontecer nada. Para eles, quem estava protegendo eles ali, era o templo. O templo simbolizava a proteção divina, mas só que eles estavam tudo em pecado. E Deus manda dizer que a comunhão com ele vai além das paredes do templo, né? Ele quer uma vida reta, íntegra, né? E com arrependimento sincero, que isso deve ser feito. Não está andando no caminho do erro achando que Deus vai abençoar, achando que está na prostituição, quem está no adultério, quem está no homossexualismo, quem está fazendo tudo quanto é quem está no roubo, quem está na mentira. Deus aceita, Deus não aceita, pelo contrário, Deus condena. Deus não aceita injusto. Deus só recebe o justo. Os injustos não hão de herdar o reino de Deus. E tem muita gente colocando na cabeça de pessoas aí que mesmo que ele viva no pecado, mas Deus aceita ele dessa forma, mas Deus não aceita. Deus abomina o pecado, mas ama o pecador. Isso é que Deus faz. Deus não aceita o pecado de maneira nenhuma. Ele abomina o pecado. Ele só ama o pecador, não o pecado. Então, tem muita gente por aí dizendo que pode viver do jeito que quer. Nasce homem, depois bota na cabeça dele que ele pode ser mulher, na mulher nasce mulher, depois bota na cabeça que pode ser homem, achando que Deus está aceitando um negócio desse, mas ele não está. Deus abomina essas coisas. É pecado diante de Deus. Mas tem gente se enveredando por esse caminho, achando que está certo, mas está errado, né? 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 vai dizer: os injustos não hão de herdar o reino de Deus. Só quem vai herdar o reino de Deus é quem? Os justos, não os injustos. Amém?